conceito de desconstrução social é muito utilizado entre os ideólogos de gênero. Não é à toa que a imposição do termo gênero já acontece através de livros didáticos e cartilhas em diversas escolas, como foi proposto em Pequim. A educação é uma estratégia importante para mudar os preconceitos em relação aos papéis do homem e da mulher na sociedade. A perspectiva do gênero deve ser integrada aos programas. Você disse das escolas. Hoje se é ensinado isso, tem até cartilhas dizendo para a criança que ela deve escolher ou até mesmo que existem outras opções, né? Se eu tenho o meu filho, ele está lá na escola e eu não tenho como barrar essa informação. Mas como que eu devo trabalhar isso dentro da minha casa? Primeiro, o pai e a mãe, eles têm o direito de saber o que a escola ensina. Eu sou professora, eu trabalho em escola também. E o pai e a mãe têm o direito de saber qual é a orientação que a escola está passando para os seus filhos, né? Agora, independentemente disso, se mesmo assim ele insistir, né, ele acha que aquela escola, aquele lugar é o melhor para ele, o pai e a mãe têm mais do que nunca a obrigação educativa de ficar vigilantes e alertar mesmo aos seus filhos, né? Somos homens e mulheres, temos papéis diferentes, papéis que se complementam, né? Não existe um maior nem um melhor. Ser diferente não significa que um é superior ao outro. Somos diferentes sim, mas somos iguais em dignidade, né? Deus nos fez homem e mulher, mas exatamente amados do mesmo jeito, da mesma forma, né? Então, deixar isso para o seu filho bem claro, que a gente só vai aprender a ser verdadeiramente feliz quando a gente for aquilo que a gente é. Deus tem um plano de salvação, Ele conhece a gente muito mais do que nós mesmos e Ele sabe qual é o jeito, qual é a forma de amar aqui na Terra que vai nos conduzir à santidade, à salvação, né? Deixar isso para o seu filho bem claro, uma orientação cristã, né, nessa ótica da educação. Você afirmar que a relação homem e mulher, que o ser masculino e feminino são produtos culturais, isso mostra claramente, é uma afirmação flagrante da ditadura que nós estamos vivendo. Se você nega a feminilidade e a masculinidade, você não somente violenta a pessoa, como você destrói a sociedade. E você coloca em risco todo o futuro da humanidade. Aí por aí passa a criação dos filhos, a educação dos filhos. Somente os regimes totalitários negaram o direito, por exemplo, à realidade da família como lugar da produção e da vida em todos os seus aspectos e em todas as suas fases. Eu recordo agora a cultura, a civilização espartana. Considerava os filhos propriedade do Estado. A mesma coisa que a Coreia do Norte, que os regimes totalitários que a Alemanha de Hitler fazia. Então os filhos são do Estado. Eles não ficam com o pai, com a mãe. Eles não nascem no referencial masculino, feminino de uma família. Que tipo de humanidade nós teremos? Uma humanidade eugênica, uma humanidade fabricada no laboratório, uma humanidade desumana. É isso que o ponto ao qual qualquer ideologia conduz, a desumanização, nos seus vários níveis. Vamos a ser arrinconados, vamos siendo cada vez más perseguidos también, porque las leyes van a ir a decir, tú dices que porque esta persona, este niño, tiene genitales masculinos a su nombre, tú estás cometiendo un delito. Porque tú estás con eso imponiendo una visión que está limitando el que todas estas otras personas como nosotros, que nosotros pensamos que el sexo o la sexualidad es una cosa indiferente y que lo importante es que tú te sientas libre, que tú hagas lo que quieras, tú nos estás atacando al enseñarle a tu hijo que porque él nació siendo hombre, realmente esa masculinidad biológica, fisiológica, se tiene también que tener una consequência en lo psicológico. Podemos falar então que esta ditadura gay é fruto desta ideologia de gênero? O al revés. Es posible también que la estructura de lo que llamamos el lobby de las comunidades gay han creado esta ideología de género, con lo cual han logrado un sustento y una fuerza que antes no tenían. O
tema da homossexualidade também foi muito abordado em Pequim, sendo sugerido pelos seus conferencistas como um terceiro sexo ou um novo modelo familiar. Mas a igreja, que defende o modelo tradicional de família, é constantemente mal interpretada em seu pensamento em relação à homossexualidade. Sobre esse assunto, o que dizem os seus pastores? As discussões sempre são numa cortina de fumaça para que você não tenha os elementos claros dessa discussão. Por exemplo, vamos tomar a posição da igreja. A igreja é contra a violência contra os homossexuais? Totalmente. A igreja rejeita o preconceito contra as pessoas homossexuais? Totalmente. Né? Então, mas a igreja, o comportamento moral, a homossexualidade do ponto de vista de atos homossexuais, a avaliação da igreja é positiva? Não, por causa do evangelho. Mas uma coisa é a avaliação do fenômeno e outra coisa o respeito à pessoa do homossexual. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados e contrários à lei natural, fechando o ato sexual ao dom da vida. Desta forma, em caso algum, podem ser aprovados. Muitos acusam a igreja de ser homofóbica por não aceitar a prática homossexual. O que a igreja diz sobre a homossexualidade? Bom, aqui nós temos que considerar duas coisas diferentes. Primeiro, o fenômeno, né, da desordem que existe de uma pessoa sentir atração pelo mesmo sexo. Não existe nenhuma homofobia em nós considerarmos a estrutura do mundo real. A estrutura do mundo real nos diz o seguinte, que não existe nenhum modo de haver uma união genital entre duas pessoas do mesmo sexo. Os órgãos genitais de duas pessoas do mesmo sexo não combinam. Você tem que unir o órgão genital com alguma coisa que não tem nada a ver com o órgão genital. Então, quando nós olhamos como igreja para o fenômeno da atração sexual pelo mesmo sexo, nós olhamos querendo o bem da pessoa. E a igreja, como mãe, ela não quer aqui simplesmente o bem da pessoa, custe o que custar. Não, a igreja quer o bem da pessoa integral. Então, a pessoa que quer realizar o sexo com o mesmo sexo, do mesmo gênero, não é? Essa pessoa está querendo algo que irá desestruturá-la. Então, uma mãe, ela dá notícias ruins para o seu filho, se quer educá-lo. Uma mãe tem que chegar e dizer, meu filho, isso vai te machucar, não faça. A mesma coisa, a atração pelo mesmo sexo, não é? A igreja considera que existe ali uma desordem. Se você der vazão a essa desordem, quanto mais você promover essa desordem, mais você vai se prejudicar como pessoa. São vários os documentos da Santa Sé e conferências episcopais que repudiam a violência contra pessoas homossexuais. No documento Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais da Congregação para a Doutrina da Fé, podemos encontrar: é de se deplorar firmemente que as pessoas homossexuais tenham sido e sejam ainda hoje objeto de expressões malévolas e de ações violentas. Semelhantes comportamentos merecem a condenação dos pastores da Igreja onde quer que aconteçam. O Catecismo da Igreja Católica também diz que as pessoas homossexuais devem ser acolhidas com respeito, compaixão e delicadeza. Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. De que maneira a igreja ela acolhe essas pessoas que trazem essa inclinação homoafetiva? Da mesma forma que acolhe a todas as pessoas com todas as suas ideologias, com todos os seus defeitos, com todos os seus pecados, né? Jesus Cristo veio para encarnar-se e assumir a humanidade em todas as suas dimensões. Né? E essa encarnação não é encarnar os defeitos das pessoas, os erros das pessoas, mas encarnar aquilo que é mais essencial na pessoa, né? A imagem de Deus que Ele eleva a graça e redime, liberta e dá uma vida nova.
Então a igreja acolhe a todos porque a igreja é a presença viva de Cristo entre os homens. E Cristo veio para todos, morreu por todos, ressuscitou para todos e quer dar uma vida nova a todos aqueles que se abrem ao seu amor. Né? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos de um grande respeito pela pessoa humana, independentemente da sua opção, da sua decisão. É uma pessoa que deve ser respeitada, amada, compreendida. E a nossa primeira atitude como igreja é sempre o diálogo, é sempre uma atitude de ir ao encontro das pessoas. Muitos falam que a igreja deve evoluir na visão de mundo e que seu discurso é incompatível com os tempos modernos. O senhor acredita que a igreja vai rever a sua posição em relação à homossexualidade? O cardeal Ratzinger, quando era ainda prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, ele assinou um documento que dizia exatamente isso. Nenhuma ideologia, no caso aqui a ideologia gay, será capaz de mudar a estrutura da realidade. Então eles podem repetir o quanto quiserem, mas da união entre dois homens e entre duas mulheres não sai vida. E a união entre o homem e a mulher acontece vida. Ora, qualquer criança é capaz de enxergar a diferença. Repito, a igreja, para os de fora, respeita isso totalmente. Para os seus filhos, ela diz, isso é contra o que Deus pensou para a sexualidade humana. Pronto. E a pessoa aí é livre, como qualquer pessoa é livre, para seguir ou não os mandamentos de Deus. Então, um homossexual, o próprio catecismo da Igreja Católica diz isso. O homossexual é chamado a carregar a sua cruz e caminhar para a santidade. Isso quer dizer que a própria igreja reconhece que uma pessoa com tendência homossexual pode ser santo. Pode ser santo. A tendência homossexual não impede você de santidade. E o desafio de santidade é para todos. Homofobia é a gente dizer a santidade é só para os héteros, para os homossexuais não. Não, a Igreja Católica diz o contrário. Nós temos uma espiritualidade inclusiva. Vem você ser santo também. Venham, os homossexuais venham ser santos na igreja. Venham viver a castidade.